Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área, e enquanto eu tô aqui gravando esse episódio, que é uma coisa bem assim, que eu posso dizer, séria em termos de trabalho e de como você luta com os algoritmos quando está fazendo o seu trabalho no site, nas redes sociais, deixando tudo por conta dos mecanismos de busca das próprias redes sociais, que praticamente determinam tudo aquilo que você vê. Afinal de contas, será a internet um ambiente assim, sob demanda, onde você tem tudo nas suas mãos, ou que nem o ambiente da rádio, da televisão, da mídia linear, onde praticamente determinam tudo aquilo que você vê e sabe como é, né? Então, enquanto eu tô aqui gravando esse episódio, eu tô aqui também pintando um dos desenhos do 40 folhas, que eu fiz algumas bases em algumas folhas e chegou no dia só pintar, colocar as cores, mas isso eu já deixei inclusive no post anterior o próprio desenho pronto. Conversar justamente sobre a questão dos algoritmos e como eles têm, de certa forma, prejudicado pequenos editores, ainda mais depois de uma atualização feita no algoritmo do Google, que quem trabalha com site mais profundamente deve entender o que está acontecendo e como isso causou um estrago e como o Google não se importa tanto assim com os pequenos editores, assim como esse que vos fala. Então, fica por aí que a conversa é séria e é justamente sobre esses problemas e o que o Google realmente espera de nós. Afinal de contas, não é só depender dos mecanismos de pesquisa, não é só depender do Google, não é só depender de como as pessoas chegam até você, mas também a gente precisa conversar sobre como justamente esses hábitos, já a pessoa vai pesquisar qualquer coisa no mecanismo de busca determinado, de certa forma não estão ajudando muito assim os pequenos editores, ok? Então, bora lá e perdoem qualquer engasgo que acontece, afinal de contas, continuamos produzindo luneta sonora daquele jeito. A introdução tá longa demais? Então, bora começar logo. Vamos começar, né? Quem edita site tem sempre que estar atento aos algoritmos e às atualizações de algoritmos que o Google vira e mexe implanta. Só que uma delas foi implantada, ou melhor, terminou de ser implantada em março desse ano, ou seja, mês passado. O que o Google quer dessa vez dos editores? O Google implementou uma atualização de conteúdo útil, no acrônimo em inglês HCU. E isso deve ter feito o tráfego orgânico de muitos sites despencarem desde setembro, mais ou menos. Não foi o caso, por exemplo, do meu, que eu estou com as estatísticas do meu site aqui. Ele até teve uma alta em outubro, mas é justamente na questão de março de 2024 que ele teve um considerável aumento, mas aí chega em abril, cai vertiginosamente. E quem não entende desses negócios, quem não entende de algoritmos, essas coisas, acha que deve ser um problema na minha hospedagem, resolva isso e quero ver se tudo se resolve. Não é isso. Tá tudo ótimo com o site, tá tudo ótimo com a questão de hospedagem. Não é um problema técnico que vai resolver as coisas e os números voltarem a subir num passe de mágica. Não.
que acontece? O Google, na visão do algoritmo deles, quer condenar uma parte dos sites por acreditar que eles produzam spam ou conteúdo inútil. Ou seja, eles querem praticamente assumir a visão de quem deveria receber o conteúdo. Esse site não serve e nós não vamos classificá-lo da maneira que merece ser classificado. Então, para mim, é conteúdo de baixa qualidade, spam, sei lá o que. Só que, como vocês devem saber, né? A minha produção, ela tem um pilar semanal, ou seja, a cada semana eu trabalho com um tema. Por exemplo, eu trabalho com esse podcast nas sextas-feiras. Eu trabalho com Content Talks nas segundas. Eu trabalho com uma mini coluna nas quartas e por aí vai. E o que acontece? Você faz tudo necessário para manter o seu site em saúde, em ordem, para ele cair de 1.200 para 200 de uma hora para outra. E o que acontece? Muita gente também relata, por exemplo, que os mecanismos de busca, tipo o Google, né? Quando você vai digitar qualquer palavra-chave, em vez de direcionar para, por exemplo, um blog de um médico que, logicamente, por ter formação acadêmica em medicina, pode transmitir informações necessárias para prevenção de doenças, para... Não digo indicação de medicamentos, porque isso é uma coisa que no código de ética da categoria é uma coisa que ele não pode, logicamente, fazer, mas transmitir informações de prevenção de doenças e outras coisas mais é uma coisa que ele pode fazer. E ele tem formação para isso e tem capacidade para poder transmitir aquelas informações de maneira precisa. Mas o que o mecanismo de busca quer? Que você vá para algum fórum consultar o resultado que uma pessoa qualquer deu sobre prevenção de doenças, porque o Google prefere ranquear um fórum do que o blog de um médico. Então, basicamente, se vocês não entenderam muito bem a síntese do que eu quis falar, é basicamente isso. E no meu caso, eu trabalho com um tripé, que é arte, cidade e comunicação. Arte para transformar, a cidade para conectar, a comunicação para levar mais longe. O que seria um conteúdo inútil para o Google? Quem é que tem que determinar que aquele conteúdo seja inútil? E o que o Google entende como spam? O algoritmo do Google, ele não é transparente e todo mundo sabe disso. Estou aqui com uma aba aberta no site Statblogging 101, que é um site em inglês, mas eu consegui traduzir aqui no navegador. Ele diz assim: muito difícil conseguir tráfego quando o Google diz, basicamente diz, seu site não é útil, seja lá o que isso signifique, e classifica sites como Reddit, e LinkedIn acima do seu para a maioria das palavras-chave. Aqui está a coisa. O conteúdo do meu site é útil. A grande maioria dos artigos que escrevo são tutoriais educacionais, é o que o editor desse site diz. A maioria dos meus artigos contém links de afiliados do site dele. Sim. Isso torna meu conteúdo inútil, entre aspas? Absolutamente não. Suponho que você sinta o mesmo em relação ao conteúdo do seu site. É isso que eu estou sentindo. Se você gastar apenas 15 minutos pesquisando várias palavras-chave no Google, perceberá rapidamente que os resultados de pesquisa do Google são inúteis, não o seu site. Então, ou seja, o Google, na sanha de determinar que um site qualquer de um pequeno editor seja inútil, ele, na verdade, está passando resultados inúteis. Então, o que acontece? Os principais sites de autoridade, como Forbes e CNET, estão classificando palavras-chave nas quais não são absolutamente especialistas, é o que diz o Statblogging 101. Pesquisa, são vermes insetos? Acho que é isso mesmo? São vermes insetos no Google? Aí
o que acontece? Que ele diz? Que tipo de site você acha que seria exibido como um snippet em destaque? Se você adivinhou um banco, você acertou. É o que o StatBlog 101 diz. E que ele até colocou um print aqui. Sim, o PNC Bank atualmente aparece como snippet em destaque para a consulta de pesquisa que eu acabei de dizer. Ou seja, você quer saber se insetos são vermes, aqui, o termo que ele usou, qual o primeiro resultado que aparece? Seria o de um site de botânica, de um especialista que entende de insetos e pode te dizer que insetos são vermes? Não. Te entregaram o resultado de um banco em primeiro lugar. Não, é um site de natureza apoiado pela ciência, ele diz. Ou seja, quem é que está entregando conteúdo inútil? E aí ele utilizou um segundo exemplo, que é como usar vinagre de maçã no Google. Por exemplo, o que ele diz? O vinagre de maçã é algo que você ingere no corpo e tem implicações para a saúde. Deveria aparecer um site como o WebMD, que é especializado nisso, tem anos de experiência, que é o exemplo que ele usou. Mas sabe qual é o primeiro resultado que ele obteve quando pesquisou o termo? O de um site de tecnologia e software. Ou seja, será que esse site de tecnologia e software sabe mais sobre saúde do que um site especializado em medicina? E só piora. Ele também exemplifica como sites como o Reddit, Quora, que são sites de fóruns onde qualquer um pode responder perguntas que os usuários mandam e tal, e esses sites foram muito beneficiados por esse algoritmo, e isso é o que eles contam. Ou seja, é isso que o Google está favorecendo nos resultados de pesquisa. A culpa das pessoas, como ele mesmo quer explicar? Não! O que acontece? Em vez de buscar resultados precisos e especializados, o Google simplesmente acredita que aquilo é inútil, que aquilo é spam, sei lá o quê, e quer enviar logo para um site de fóruns e perguntas em primeiro lugar, só porque o que você pesquisa em primeiro lugar é uma pergunta. Aí a gente volta para a questão do próprio site. O conteúdo é inútil ou você não está recebendo os resultados no Google? Ou o Google não está entregando direito? Aliás, não cabe nem ao Google entregar. E sim é todo um esforço que eu preciso fazer. E olha que eu estou nisso aqui há 15 anos. 15 anos. Vocês não fazem ideia do tamanho da responsabilidade que a gente, como editor de site, que coloca site no ar, assume todos os dias. Principalmente porque alguns desses sites têm informações muito específicas. Por exemplo, já montei site para três jornalistas locais do Rio Grande do Norte, que trazem, logicamente, informações bastante específicas, como, por exemplo, resultados de pesquisas eleitorais de cidades do interior do Rio Grande do Norte, onde geralmente os maiores órgãos de imprensa não dão tanta atenção por questão de tempo, porque as informações que vêm da capital elas são mais relevantes e por aí vai. Então, não é sobre o seu conteúdo é inútil, não é o Google que tem que determinar, são as pessoas que procuram por aquele conteúdo específico. Por exemplo, o Conhecendo Você da próxima semana vai tratar de um tema que pouca gente trata e que pouca gente dá atenção, que pouca gente sabe que é o problema ao invés da solução. Então eu só espero, antes de mais nada, que, por exemplo, vai ser um tema que eu vou contar com as pessoas
que elas espalhem a palavra literalmente. Porque é basicamente isso que você tem que fazer. Não depender só do mecanismo de busca, e sim divulgar para todo mundo que precisa ser divulgado. Atingir o seu público-alvo, os stakeholders, o que quer que seja. Mas, basicamente, o que você precisa é de outros meios e não depender só daquilo que o Google determina. Aliás, tem tantos outros mecanismos de busca que você pode utilizar. E é basicamente isso. Talvez esse seja o áudio mais longo que eu já gravei para o Luneta Sonora, mas vocês entenderam, e vocês entenderam a partir do exemplo do Statblog 101 o que eu quis dizer. Eu vou até deixar o link desse post que eu deixei no próprio site, só para vocês exemplificarem. Por exemplo, se ele está passando por isso, talvez eu possa ajudar deixando o link e vocês lendo melhor a explicação que ele deu, melhor do que eu explicando em áudio. Ok? Então, bora para o próximo tópico, porque esse aqui, de tanto que eu quis falar sobre isso, já passou dos 10 minutos. Então, bora lá que hoje o episódio ainda promete. As artes digitais de Josivan Bravalá estão disponíveis para todos. Você pode fazer a sua encomenda ou enviar a sua sugestão através da página de contato do site Josivan Bravalá ou através das redes sociais @Josivan Bravalá. E também pode colaborar com qualquer valor com o trabalho através do Pix artesdigitais@josivandravelá.com.br. Consulte as condições de encomendas de artes digitais através do Media Kit de Artes Digitais. Acesse josivandravelá.com.br/media-kit/artes-digitais ou solicite o Media Kit através do contato e mídias sociais. Confira as artes digitais no site e nas mídias sociais. Tem vídeo e arte de segunda a sexta-feira. Artes digitais do site Josivan Bravalá. Simbora que não acabou. Então, o próximo tópico que eu vou tratar também tem a ver com questão de algoritmo. E dessa vez é um pouquinho oposto, ou melhor, um total oposto do que eu tratei anteriormente sobre o Google. O que acontece? Eu vou abrir aqui a minha segunda tela, que é um tablet. Aquele tablet que eu faço as artes digitais e eu estou usando aqui como suporte para trazer esses assuntos aqui para vocês. Então, bora lá. O assunto é o seguinte: é uma mudança de algoritmo do Instagram. Não sei quando aqui isso começou a valer, se está valendo, sei lá o que. E o que eles propõem? Acabar com as contas. Não digo acabar com as contas, elas continuam no ar, mas não dá impulso para as contas que copiam conteúdo, ou seja, pegam um meme de uma conta e jogam na deles. Pegam um conteúdo de uma conta e jogam na deles. O que vai acontecer, aliás? As páginas que publicarem mais de 10 imagens ou vídeos criados por terceiros, lembrando que a fonte aqui é o Tecnoblog. Então, o que acontece? Essas páginas serão classificadas como agregadoras de conteúdo. Tipo aquelas páginas que postam memes, que postam prints de X, antigo Twitter. Não sei se isso está incluído também. Se essas páginas compartilharem mais de 10 imagens ou vídeos e o Instagram entender que é conteúdo de terceiros, além de serem punidas pelo algoritmo, o Instagram vai marcar a conta original,
que aí eu tenho uma dúvida de como é que o Instagram vai saber o que é uma conta se aquela conta postou primeiro o conteúdo, talvez seja pela prova de anterioridade, ou seja, pela data e hora. Talvez seja por isso, o mais óbvio que poderia acontecer. E o que acontece? Não vai afetar, por exemplo, adivinha o grande editor? Por exemplo, a Sony Music não será penalizada se divulgar na sua conta o que foi publicado por artistas com quem tem contrato. Não vai também mudar a questão de remix, que é um recurso que eles próprios disponibilizam. E se aquela conta agregadora de conteúdo botar crédito, por exemplo, olha, sei lá o que, eu peguei, melhor, a fonte é @Josivandra, vai lá. Não, vai continuar sendo punida do mesmo jeito. Então, o que o Instagram entende? Que isso retira alcance dos criadores originais. E como eu falei sobre a questão dos prints de X, é uma punição que valerá para capturas de telas. Só que a Meta não explica, por exemplo, se eu pegar uma captura de tela minha de um post que eu fiz no X, de um post que eu fiz no site, se vai entender aquilo como conteúdo de terceiros, mesmo que esse terceiro seja eu. Vocês sabem, por exemplo, que a minha conta no Instagram, @Josivandra, vai lá, e eu estou com ela aberta aqui, tem 1075, aliás, deixa eu repetir de novo, 1075 seguidores até o fechamento desse áudio aqui. Se vai evoluir até o início da noite, quando esse episódio for entrar no ar ou não, aí eu não tenho como culpar de gravar um conteúdo sobre demanda, ou seja, pode ter caído, pode ter subido. Mas, você vê o conteúdo que eu produzo, ele é original, porque são as coisas que eu faço. Por exemplo, o último post é a divulgação de um post que eu fiz no site, que é uma imagem que eu fiz. Inclusive, é um trecho de uma imagem que eu fiz, porque o post todo fui eu quem fiz. Fora uma foto que eu fiz, o desenho que eu fiz, os desenhos que eu fiz, aliás, os vídeos que eu fiz, e eu sempre assino com a arroba das contas, que é sempre a mesma, @Josivandra, vai lá. Aí a pergunta, o Instagram vai entender como conteúdo de terceiro, algo que eu produzi, mas que eu postei primeiro em outra rede social? É essa dúvida, porque é o que eu estou explicando para vocês, que os algoritmos não são transparentes. Mas bora lá para o próximo tópico disso aqui. O Instagram também anunciou um novo sistema de recomendações, visando dar a todos os criadores uma chance, aliás, de estourar na rede social. O novo algoritmo, ou seja, não foi uma coisa que foi lançada agora, nem a gente sabe quando é que isso vai acontecer. Ou seja, o novo algoritmo, segundo o Tecnoblog, que deve ser lançado nos próximos meses, recomendará diferentes Reels para uma pequena audiência. E ele quis dizer, por exemplo, o que o texto do Tecnoblog diz? Que aqueles vídeos que tiverem o melhor desempenho serão recomendados para um público maior, repetindo o processo sucessivamente, até viralizar ou não render mais interesse. Ou seja, o Instagram quer, por exemplo, dar chance para os pequenos criadores, que, por exemplo, é o meu caso, porque eu só tenho 1075 e não sou um grande criador para eles. Não sei se eu posso dizer que eu sou um grande criador, mas bora lá. Mas se você abrir a minha conta no Instagram agora, você vai ver os vídeos de artes digitais. Por exemplo, eu posto de domingo a quinta, né? Sexta não tem, sábado não tem. Aí eu posto os vídeos das artes digitais, você tá vendo, ó, 54, 60, 172, 154, 158, 72. E a flagrante diferença, por exemplo, com os vídeos, e aí você vê o que é o laboratório de criação.
a diferença dos vídeos que eu produzo de coisas que eu desenho, as artes digitais. Porque, por exemplo, foi produzido por um aplicativo de desenho, não é AI, não é a inteligência artificial coisa nenhuma. É o que eu produzo e eu vou, se eu tiver uma oportunidade e a estrutura me permitir, mostrar um vídeo ao vivo de uma obra dessa sendo feita. Quem sabe vocês entendem melhor o que eu realizo, né? Então eu vou ter essa oportunidade de gravar um vídeo ao vivo de uma arte digital sendo feita. Eu não sei o que vocês acham da ideia. Mas aí você tem os vídeos de desenho, aqueles que eu gravo, inclusive. Eu vou ter que gravar um hoje. Esse desenho vai ao ar hoje, né, no TikTok, no YouTube. E depois vai pro Instagram. E quando vai pro Instagram, aí que bomba mesmo. Porque você pega as artes digitais 158, 72, 160, sei lá o que. Aí chega, por exemplo, no vídeo do Ego, que foi o número 26, desenho número 26. Esse que eu tô fazendo agora é número 27. 1354. 96 folhas, folha 021, em busca do meu lar. No Instagram, hein? 1400. E a folha colorida, uma flor na imensidão, 1049. Aí chega no vídeo seguinte, que é aquele desenho da Kombi, 158. Chega no desenho seguinte, que são os arranha-céus, 81, que é as artes digitais. Aí você tem a diferença das artes digitais para uma arte tradicional que foi gravada, que é aí que você sente, você deve investir mais em conteúdos gravados do que em conteúdos animados. Eu entendo que o Instagram está induzindo dessa maneira. E que basicamente o algoritmo do Instagram entende dessa maneira. E, por exemplo, se eu quiser adicionar mais uma série de desenhos no meu site, que eu vou produzir um quarto vídeo para ser postado 2 dias depois. Ou seja, será que eu aumentando essa frequência, o Instagram vai garantir essa mesma entrega que ele garante aos vídeos tradicionais em relação aos de animação que são postados de 4 a 5 vezes por semana? É isso que eu quero entender. Por conta disso, você tem, por exemplo, a questão de retenção. Hoje, a conta tem 1075 seguidores. Mas eu tô vendo no painel profissional, porque é uma conta criador de conteúdo, que essa conta minha tem um alcance de 14 mil contas. E eu só retive 1% disso. É uma coisa que eu gostaria também de entender melhor. E eu tenho dessas 14 mil contas, 373 com engajamento, que é uma coisa assim considerável. Então, o que o Instagram quer? Ele entende que eu preciso produzir mais conteúdos gravados do que conteúdos animados. E você, quando vai verificar a sua conta no Instagram, você percebe qual é o conteúdo que te traz mais retorno. E foca nele, investe nele. Talvez seja isso. E para focar nesse conteúdo, eu tenho que focar, por exemplo, numa nova série de desenhos. Que é basicamente isso que o Instagram me sugere. Pelo menos eu entendo, assim, os algoritmos, como eu expliquei no tópico anterior, até nesse mesmo, eles não são transparentes. Mas o Instagram, ele me dá, por exemplo, um norte do que eu devo investir em termos de conteúdo. Porque eu sei o conteúdo que ele tá me entregando e o conteúdo que ele não quer que eu entregue direito, mas ele não me penaliza só porque eu posto vídeos que não dão o retorno que eles querem. Ele não basicamente me penaliza. Eu sei que, por exemplo, a conta tá íntegra, eu sei que a conta não está em shadow ban e eu sei, por exemplo, que ele tá entregando. Inclusive, talvez realmente a conta que mais deu retorno. Olha que foram uns 11 a 13 vídeos, 15 por aí. Não entendi, por exemplo, porque o Café no Terraço, o desenho número 23, só entregou 151, número de arte digital, aliás. E
Aí é uma coisa que eu não consegui entender. Gravura de uma rosa, desenho 18 do 96 folhas, entregou 470 e uma flor em imensidão entregou 889. São variáveis e variáveis que a gente vai entendendo, testando e botando para quebrar. Então, basicamente, é sobre como o algoritmo te entrega. Talvez nesse sentido o Instagram me deu um norte que o Google nunca me dá, que o Google nunca dá para um editor menor. É basicamente isso que eu quis explicar em linhas gerais. Você entende o que as redes te entregam. E quando isso não existe, quando você não recebe uma orientação implícita, como nesse caso, que é invista mais em conteúdos gravados. Isso é uma orientação que o Instagram não me passou explicitamente, mas eu entendo assim porque ele está entregando mais os vídeos de conteúdo gravado do que os de conteúdo animado. Então eu entendo isso como uma orientação. E o que o Google me passa? O que o Google me transmite? Ele tem a questão dos números de Search Console, mas ele nunca te orienta, por exemplo, que erros, basicamente, você tem que corrigir entre tantos que você precisa corrigir. Só diz que você precisa corrigir erros, mas é genérico nessa questão. É essa transparência um pouquinho que está faltando, sabe? Bora para as considerações finais, porque esse, com certeza, foi um episódio mais longo do Luneta Sonora, e diante de tudo o que eu gostaria de falar, talvez eu passasse horas, mas quem sabe vamos ter um episódio mais longo do que esse sobre qualquer outra coisa. Depois de quase meia hora de gravação, e foi tudo pro ar, e eu não sei até onde esse episódio vai, enfim, eu posso dizer que essas são as considerações finais, né? Antes de mais nada, eu esqueci de dizer uma coisa no tópico do algoritmo do Instagram, que é sobre o Instagram reagir de certa forma ao algoritmo do TikTok, que realmente privilegia criadores menores. Quando você vai fazer o impulsionamento, por exemplo, os resultados são eficientes. Tudo aquilo que você faz a mesma coisa, por exemplo, no Instagram e não obtém os mesmos resultados. É justamente sobre isso. Eu não sei se o Instagram vai, de certa forma, dar essa ênfase na questão de criadores menores, como eles mesmos estão dizendo, né? E é esperar, né? Porque, como diz, o algoritmo que privilegia criadores menores não está implementado por completo e sei lá o que, é esperar para ver, né? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Quero que saibam que o desenho que eu tô produzindo e que você já deve ter visto no 40 folhas do episódio não, porque agora eu tô falando no site, né? Do post anterior, que eu espero que você tenha visto, né? Porque entregar é outra coisa. Os posts estão sendo compartilhados nas redes sociais e eu espero que você tenha acesso através, lógico, das redes sociais, @josivandroavelar. No X é @josivandro. Tem também o canal no WhatsApp, que eu não estou entendendo muito bem como é que é a questão de entrega do canal, porque você pesquisa por canais menores e você também não vê esses canais menores na pesquisa do WhatsApp. Do WhatsApp. É uma outra coisa que a Meta também precisa ajeitar. Mas de qualquer modo, né? Vamos lá. Mas de qualquer modo, como vocês já devem saber, tem episódio do Luneta Sonora toda semana, toda sexta-feira, na sua plataforma de áudio preferida, em youtube.com/luneta-sonora, onde eu posso ter visualizações, mas eu não sei quantas pessoas
se inscreveram, porque isso ainda não aparece lá, mas que tem conta inscrita, tem, que eu sei. E tem também nos sites josivandroavelar.com.br e lunetasonora.com.br, que eu espero que o Google saiba que são ferramentas independentes, que são ferramentas que eu uso para divulgar este episódio, assim como todos os outros. Encontre, porque o algoritmo não vai fazer isso por você, ok? Então, é isso. Depois desse, que certamente é até aqui o episódio mais longo do Luneta Sonora, até aqui. Eu sei que esse recorde vai ser quebrado várias e várias vezes, de tanto assunto que eu tenho para tratar, de tanto assunto que eu tenho para falar e de outras coisas que eu quero trazer essas considerações aqui para vocês. A gente se encontra em outras oportunidades, sabendo que você me encontra todos os dias no site, nas redes sociais que eu acabei de mencionar. E é isso. Até lá e não desanime. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode. Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.